fundamentando isso. Mas as nossas crenças, elas já são construídas nos 6 primeiros anos de idade. Por quê? Porque crenças e valores, eles não são cognitivos. Você não tem cognitivamente uma crença. Como assim? Esse jeito de andar igual pinguim que eu tenho é cognitivo. Eu nasci já com esse jeito. As minhas crenças, elas são ensinadas. Ninguém me ensinou a andar assim. Ninguém me ensinou a falar assim. Já viu aquelas pessoas que falam assim, mas nunca teve contato com o pai igualzinho o pai. Nunca teve contato com a mãe igualzinho a mãe. Por quê? Porque isso é cognitivo. Crenças não são construídas cognitivamente, elas são construídas a partir de várias experiências que eu disse para vocês. E essas experiências, amadas, elas vão sendo desenvolvidas no decorrer, vão sendo construídas no decorrer da nossa vida. E, como eu disse para você, experiências geram crenças e crenças geram caráter, gera o seu caráter. O caráter que você tem é fruto, presta atenção, o caráter que você tem é fruto da crença que você possui. Escute, a palavra caráter vem da palavra caracteres. Sabia disso? A palavra caráter vem da palavra caracteres. Caracteres é aquilo que se escreve. Caracteres é aquilo que se constrói. Logo, o nosso caráter é construído. A sua personalidade, você nasce com ela. O seu temperamento, melhor dizendo, o seu tempero. O seu temperamento, por exemplo, o meu temperamento é completamente diferente da minha esposa. Minha esposa é calada, minha esposa observa mais. O meu temperamento é diferente da minha esposa. Só que eu nasci com esse temperamento. A gente, quando tem filho, a gente sabe disso. Você vê o temperamento do seu filho, você fala, gente, ele era desse jeitinho quando era bebê. Já reparou? O temperamento não muda. Esse é o seu temperamento. Caráter é diferente. Ninguém nasce com caráter. Nós nascemos como se fosse uma folha em branco. E as experiências que a gente vai vivendo, as crenças que nós vamos adquirindo, constrói o nosso caráter. Antigamente, se dizia, essa criança está mal na escola, essa criança é rebelde na escola, é porque ela tem um gênio ruim. Lembra dessa expressão? A criança tem, esse menino tem um gênio ruim. E porque tem um gênio ruim? Não, amado. Hoje se prova que a reação que a criança está tendo na escola é fruto daquilo que está acontecendo na casa dela. Então, na verdade, você, como eu disse para você, o caráter que você tem é uma construção de várias práticas que você vê na sua casa. A malandragem, sabe? A maneira como seu filho vê você administrar suas finanças. Cultura de explosões. Tem família que só resolve tudo no grito. Tem famílias que têm a cultura da doença. Amado, isso vai sendo agregado, isso vai construindo o caráter da criança. Ira, muita raiva, ataques de explosões. Eu vou falar disso daqui a pouco, mais a respeito dessa questão da mãe. Mas nós temos que entender que isso vai sendo construído no nosso coração, no nosso caráter. Você, como eu disse para você, você não tem noção do quanto você carrega a sua mãe e o seu pai dentro de você. A maioria dos casos, até mesmo de pessoas que nós aconselhamos com sérios conflitos no casamento, escute, nós temos uma tendência de casar até com as pessoas que parecem com os nossos pais, sejam saudáveis ou adoecidos. Você teve uma mãe controladora, você casa com uma esposa controladora. Você teve um pai passivo, você acaba casando com um homem passivo. Nós temos uma tendência em reproduzir isso. Por quê? Porque caráter começa em casa. Caráter é construído dentro da nossa casa. Se você perguntar assim para mim, Eurípides, como é que eu sei como é meu caráter? Deixa eu explicar uma coisa para você, eu gosto de usar esse exemplo da minha casa.
Eu e minha esposa somos completamente diferentes um do outro. O jeito que a gente acorda, o jeito que a gente lida com as dificuldades, o jeito que a gente reage diante dos problemas. Ela tem um jeito. Eu sou mais de... Lá em casa é envezado, eu sou o contrário. Eu sou mais de discutir a relação, ela é de se fechar. Minha esposa é de ficar chateada, fechar no mundo dela e não querer conversar. Eu sou de querer conversar. Você imagina o estrago que vira isso. Eu quero ainda mais um homem querendo conversar e uma mulher se fechando, né? Então, eu e a Osana somos diferentes. E eu sempre conversei uma coisa com a Osana. Falei, meu bem, dificuldades de temperamento, dificuldades de sermos diferentes um com o outro, a gente tem a vida toda para tentar se resolver. E talvez nunca se resolvam. Amado, eu sou preparado para acreditar que a minha mulher nunca vai ser diferente. É isso aí mesmo. Ela acorda mal-humorada. Eu lembro que a gente era líder de ministério. Ela não funciona antes do meio-dia. Não funciona. Ela é séria, calada. Eu lembro que no primeiro ano de casado, eu levantava de manhã cedo, tomando café, e eu falando, contando, falando, minha esposa toma café de olho fechado. Aí tinha vezes que ela olhava para mim e fazia assim. Hoje não, hoje eu levo... com as crianças, aí vem filho e quebra tudo isso, né? Não tem como. Mas Osana, eu tive que mudar a reunião do ministério para tarde, porque a reunião do ministério dentro da base missionária era 10 horas da manhã. Você colocava o aluno em sala de aula e 10 horas você tem que reunir todo dia com o obreiro, senão você vai acumular muito problema. Quando você vai dentro de uma base missionária, igual a igreja, se você reunir sua liderança uma vez por ano, já era, você perdeu os seus líderes. Você tem que reunir no mínimo, uma vez por mês, para conversar a respeito das dificuldades, dos desafios da igreja local. Quando você está dentro de uma base missionária, você tem que reunir todo dia. Todo dia você tem que reunir seus obreiros para lidar com os desafios do dia a dia da escola. A reunião, você coloca o aluno 10 horas, se você coloca o aluno em sala de aula 9 horas, reúne das 10 ao meio-dia. Você deixa um obreiro na aula e o restante dos obreiros você vai reunir, para ter o dia todo. A Osana não funcionava de manhã. Então, como ela não funciona bem, ela é calada, na dela, só observando, ela demora ainda para acordar. Sabe aquelas televisão antigas que você ligava e deixava esquentar? Osana, aí as pessoas ficavam interpretando, mas Osana não fala nada nas reuniões, ela é a esposa do líder, é a líder e fica na dela. E eu sei do que ela podia dar. Foi quando eu marquei a reunião para a noite. Porque aí eu sabia que ela poderia dar dela melhor por conta. Então, a gente tem a vida toda para se adaptar nas nossas diferenças, nas nossas opiniões, nos nossos temperamentos. Temperamento se adapta. Temperamento se abre mão. Diferenças a gente abre mão. Temos que abrir mão das diferenças. Caráter não, tá? Caráter não se negocia, gente. Problemas ligados a temperamento, negociamos. Problemas ligados a opiniões diferentes, a gente negocia. Agora, problema de caráter não. Não se negocia adultério, não se negocia mentira, não se negocia pilantragem, não se negocia mentiras, não se negocia. Caráter tem que ser tratado. Esse é o grande desafio no aconselhamento para casais. A maioria dos problemas que um casal chega para mim, falando que está vivendo, problema de temperamento, problema de opinião diferente, a maioria já é beabá. Eu termino ensinando os dois a abrir mão e aceitar o outro do jeito que ele é. Mas minha mulher fala demais. É isso aí mesmo, você vai ter que aguentar ela falando a vida toda na sua cabeça. Ah, meu marido é muito calado. É isso aí mesmo, vai ter que aguentar esse cara calado. Ah, mas pastor, meu marido, ele ri demais, fala alto demais. Maravilha, vai aceitar esse cara falando alto a vida toda. Pastor, meu marido, ele é desonesto, ele é pilantra. Isso tem que ser tratado. Pastor, minha esposa, ela está com sérios problemas de mentira, traição. Ela não é responsável com os próprios filhos. Aí é outra coisa. Então, caráter, meu irmão, é algo que você adquiriu. Se é algo que você adquiriu, você pode repreender. Você pode mudar.
Então, quando a gente fala de caráter, nós temos que entender uma coisa. Você vai falar assim, mas como é que eu sei que o meu caráter é saudável ou doente? Quem quer saber como é que está seu caráter aqui? Levante a mão. Você quer saber como é que seu caráter está? Passa. Veja as suas escolhas. O caráter que você tem determina as escolhas que você faz na vida. Gente com caráter doente só faz escolhas adoecidas. As minhas escolhas determinam o caráter que eu possuo. Se a minha escolha é para o pecado, se a minha escolha é para a mentira. Então, eu vou falar uma coisa para você. Quando você entende que as escolhas que você fez na vida é fruto do caráter que você possui, você começa a parar de falar mal do seu marido ou da sua esposa. Você está falando mal do seu marido? Você está falando mal da tua mulher? Pois bem, ele é resultado do caráter que você tem. Gente mal resolvida só escolhe gente doente, meu irmão. Gente doente vai escolher gente doente. Você tem a pessoa que você escolheu, fruto do caráter que você tem. De onde saiu a Eva? De onde Deus tirou a Eva, meu irmão? De dentro do homem. Isso significa que quando Deus quer te dar uma pessoa para nós, Ele olha aonde? Dentro da gente. Agora imagine se você é uma pessoa mal resolvida. Vai sair o que de você? Uma pessoa mal resolvida, doente. Caráter, nossas escolhas são frutos disso. Você quer saber o futuro que você tem que ter? Olha para as escolhas que você faz. Deixa eu fazer uma pergunta para você, chata. Pensa no melhor amigo que você tem. Seu melhor amigo. Eu não estou falando colega de trabalho, eu não estou falando de alguém que você vê esporadicamente. Seu melhor amigo. Pensa aí, 2, 3 melhores amigos. Pelo menos um. Se não tiver um, aí está difícil, né? Mas pensa aí no seu melhor amigo. Pensou? Pensou? É ele que você se abre, é ele que você se aconselha, é ele que você ouve. Pensou? Essa pessoa aí tem uma pessoa com a vida resolvida? Essa pessoa que você se aconselha é uma pessoa que tem um caráter saudável? Pois bem, esse seu amigo aí que se você se aconselha é o retrato de você mesmo também. Até os amigos que a gente tem refletem o caráter que a gente possui. Até os amigos. Vou fazer uma pergunta. Eu estou aqui pregando nessa igreja porque eu tenho caráter ou porque eu tenho um dom em cima de algo que Deus me deu, que eu estou falando, que eu estou compartilhando, algo que eu sei comunicar, ou é que eu li? Por quê? Porque eu tenho caráter ou porque eu tenho habilidade? Eu estou aqui falando porque eu tenho caráter ou porque eu tenho habilidade? Habilidade, não é caráter. Vocês não me conhecem. Vocês não sabem minha história de vida. Você não sabe como é que a minha esposa está em casa. Você ligou para minha esposa para saber se aquilo que eu estou falando aqui é verdade? Não, você conhece o meu dom, o meu talento. Por quê? Talentos, habilidades abrem portas, mas é o caráter que mantém essas portas abertas. Gente sem caráter perde oportunidades na vida. Lembra do Geazi? Lembra do Geazi? O Geazi era um homem que teve a oportunidade de ter o Eliseu como discipulador da vida dele. O Geazi viu um milagre acontecendo. O Geazi viu a mão de Deus agindo na mão de Naamã. Mas escute, hoje, se você tosse, o pessoal já fica assustado, né? O Geazi viu o homem de Deus curando Naamã. E o que aconteceu com Geazi? Geazi se corrompeu com esse dinheiro que Eliseu rejeitou. Preste atenção nisso que eu estou falando para você. Às vezes a gente acha que a gente só cai com aquilo que é pecado. Não, amado.
quem tem o caráter adoecido se corrompe até com aquilo que é de Deus. O Geazi não se corrompeu com uma prostituta, o Geazi não se corrompeu com roubo, o Geazi não se corrompeu com assassinato, o Geazi se corrompeu com aquilo que ele viu Deus fazer. Ele viu Deus agindo na vida de alguém, mas ele tinha um caráter adoecido. Ao dia que eu virar pastor, se você tem um caráter adoecido, amado, você pode casar com a pessoa certa, você pode ter um ministério certo, mas você se corrompe com isso. A gente se preocupa, eu vivo numa época onde as pessoas querem muita capacitação, muito curso, beleza, muito curso, mas entenda, se o seu caráter não for tratado, você pode fazer os melhores cursos, você vai se corromper com aquilo que você ganhou. Nós temos isso aí no Brasil, amado, nós éramos para ter um Mandela nessa nação, sim ou não? O senhor Luiz Inácio Lula da Silva poderia ser o nosso Mandela, poderia ser um Gandhi, sei lá, um cara pobre, numa condição, pobre, se tornar o presidente da República. O cara teve oportunidade na vida, o cara atingiu, mas o que ele não teve? Caráter. Não adianta só as oportunidades, não adianta só casar com a pessoa certa, você tem que ter caráter. Caráter, gente. Caráter deveria ser algo que a gente deveria investir na nossa vida. Alguém disse, plante uma crença e você colherá uma prática. Plante uma prática e você colherá um hábito. Plante um hábito e você vai colher um caráter. Plante um caráter e você colhe o seu futuro. O Geazi foi reprovado, e pior, a Bíblia fala que quando Geazi chega diante de Eliseu, Eliseu olha para Geazi e fala, Geazi, a doença, você não herdou de Naamã só o dinheiro dele, você vai herdar a doença dele também. E pior, a doença do Naamã vai passar para você e para a sua família. O problema de caráter é que o resultado do nosso caráter deformado não fica só com a gente, vai para a nossa família também. Cuidado. Meninas, pelas misericórdias de Cristo, fique atenta, você que vai casar, você que está olhando para um rapaz, tem duas coisas que você não poderia abrir mão na vida de um homem. Claro que é Deus, é importante, o primário é Deus, na verdade 3 coisas, Deus, né? Vamos colocar Deus em primeiro lugar. Sabe quais são as 2 outras coisas? Veja o caráter dele. Veja o caráter dele. Todo casamento não resolve o problema de ninguém, piora. Essa pessoa que está do seu lado, você pensou que ele ia melhorar, você sabe que ele piorou. Está pior do que antes, porque casamento melhora, casamento piora. Primeira coisa, veja se o cara conhece Deus. Segunda, tenha caráter. E terceiro, trabalhe. Pelo amor de Deus, não tem coisa mais insuportável para uma mulher casar com um cara preguiçoso. Amar a Deus, ter caráter e ser um trabalhador. Trabalhar. O homem foi feito para trabalhar, gente. Dinheiro de mulher era para gastar com ela. Lá em casa eu tenho uma filosofia de vida lá em casa. Não estou dizendo que tem que ser assim na sua. Todo o dinheiro que a minha esposa tem é só para ela. É para casar com ela, com as pomadas dela, com os cabelos dela, com tudo. Mulher tem essas coisas, né? Arrumar um monte de coisa, trocar de cabelo toda semana, entendeu? Gastar com ela, com as coisas dela. Era para ser assim. Agora entenda, amado, o homem foi feito para trabalhar. Eu vou falar depois mais a respeito disso. E, olha só, escolha gera o seu destino. Eu não aconselho mais, é muito difícil eu aconselhar uma pessoa nas minhas viagens. No início, lá, 14 anos atrás, eu aconselhava muito. Hoje eu não aconselho mais, não. Porque, amados, eu não sei a sua realidade, eu não sei o seu problema, seu pastor que conhece. Então sento na sua frente, eu não conheço os lados da história, acho que é o pastor que tem que aconselhar com você. Eu lembro que uma vez eu fiz um teste, eu falei, eu quero ver se as pessoas estão buscando ajuda mesmo. Tinham mais ou menos umas 16 pessoas para eu aconselhar durante aquele final de semana que eu estava na igreja. Eu me entupia de aconselhamento da igreja. Nos meus horários vagos, eu ia para a igreja e atender as pessoas.
Aí um dia eu fiz um teste, falei, queridos, tudo que você conversar comigo no aconselhamento, eu vou falar para o seu pastor, tá? Caiu para 3 pessoas. Então as pessoas, elas não querem mudar de vida, elas querem um cúmplice. Elas querem um cúmplice. Elas não querem aconselhar para mudar de vida. Mas o pastor falou, pastor, atende o fulano. Eu falei, tá bom. O curso começava 3 horas da tarde, eu cheguei às 2 horas, sentei, e ele começou a falar, pastor, me ajuda, pastor, eu estou com uma dificuldade. Eu falei, o que foi, pastor? O diabo se andou na minha vida, fez muita coisa, destruiu o meu casamento, destruiu minha vida, eu estou com a vida arrebentada. Eu falei, o que aconteceu, meu filho? Não, pastor, é o seguinte, hoje eu estou com 40 anos, mas um tempo atrás eu me apaixonei pela minha funcionária. Eu tenho um lava-jato, pastor, e eu tinha uma funcionária minha, assim, de 15 anos de idade, e eu já casei, já idade, né, mas sabe como é que é? Ela era grandona, essas meninas de hoje nem acreditam que elas têm 15 anos, né, pastor? Mas ainda bem que eu estava frequentando a igreja, mas essa menina foi uma tentação na minha vida, pastor. Acabei me apaixonando, ela também se apaixonou, uma maior luta, uma maior dificuldade, mas firme na igreja, frequentando a igreja. Sabe como é que é? Me apaixonei por ela, ela se apaixonou por mim. O pai dela foi contra, a mãe dela foi contra, mas eu firme na igreja, frequentando a igreja, sabe, pastor? E ele pegou e tirou ela do trabalho. Não deixou ela trabalhar, porque ficou sabendo que a gente estava apaixonado. Pastor, a gente começou a se encontrar. Ainda bem que eu estava firme na igreja, pastor. Mas sabe como é que é, né, pastor? A tentação, a carne é fraca, caímos. Caímos, ela engravidou. Pastor, o pai dela queria me matar. Pegamos, fugimos. A gente fugiu da cidade, foi morar em outro lugar. E ela grávida, sem o pai saber, ela grávida. E aí, né, pastor, sabe como é que é? Precisava de funcionária lá na minha empresa, colocou uma moça para trabalhar, o inimigo tentou, pastor. O inimigo é astuto, ainda bem que eu estava firme na igreja, mas o inimigo tentou, pastor. E eu acabei me envolvendo com a funcionária. Minha mulher grávida em casa, maior luta, maior dificuldade, ganhou neném, e a outra moça engravidou de mim. Quando a minha mulher ficou sabendo, porque eu contei, porque eu tenho caráter, pastor. Estou falando sobre caráter, eu entendi. E aí, pastor, eu peguei e contei para ela. Aí ela endemoniou, aí o diabo fez ciranda mesmo, pastor. Pegou minha mulher, o diabo levou ela para a cidade dela, que eu estou aqui agora, sabe? Queria saber como é que estava lá. E aí, pastor, ela veio para cá, que a minha filhinha nasceu, e eu fiquei lá nessa cidade, lá com a minha mulher, lá, porque eu tenho caráter, minha segunda mulher com meu segundo filho. Aí minha filhinha adoeceu, minha primeira filha do meu primeiro casamento adoeceu. E eu fui visitar, mas sabe como é que é, né, pastor? A carne é fraca, acabei caindo com a minha primeira mulher. Minha mulher engravidou. E aí, pastor, cheguei, que em caráter, contei para minha mulher, contei para ela, falou, olha, minha primeira mulher está grávida do meu terceiro filho. Pastor, aí o diabo fez um ribuliço na minha vida. Minha mulher não quis, minha segunda mulher não quis, eu estou sem minhas 2 mulheres, eu estou sem meus 3 filhos, e eu não sei o que eu faço da vida, pastor. Me aconselha. Eu olhei para ele e falei assim, você já ouviu falar de novo nascimento? Novo nascimento é uma experiência, volta por favor, é uma experiência que você tem com o Evangelho de Cristo, que muda radicalmente as suas crenças, que transforma o seu, que muda as suas, que transforma o seu. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem nasceu genuinamente do Espírito Santo, tem vontade de transar com a namorada? Não? Quando você converte, você vira um pé de árvore, assim. Você vira uma pedra. Converti, vira uma pedra, não estou sentindo nada. Quem converte de novo tem vontade de fugir com a namorada? Tem. Quem nasceu de novo tem vontade de se envolver sexualmente com a colega de trabalho? Tem. Qual é a diferença? Volta lá. Se você escolhe como qualquer ímpio, de 2 uma, ou seu caráter é muito doente, ou você nunca nasceu de novo. As nossas escolhas falam da nossa crença. E põe isso na sua cabeça em nome de Jesus. Conversão é mudança de crença. Conversão não é mudança de igreja, não é mudança de roupa, não é mudança de música. Tudo isso vai fazer parte. Conversão é mudar a mente, mudar a crença, mudar a maneira de enxergar a vida, a maneira de ler. Eu pensava, eu agia de um jeito, agora eu estou agindo de outra forma.
Por isso que é inconcebível uma pessoa que falar que nasceu de novo e essa conversão dele implica só uma reunião que ele mudou, que ele passou a frequentar, só uma música que ele passou a cantar. Quantas pessoas entram na nossa vida e descobrem que a gente pensa igual um ímpio. A gente pensa sobre filho igual ímpio, a gente pensa sobre finanças igual ímpio, a gente pensa sobre família igual ímpio. Conversão é mudança de consciência. Qual é a diferença entre um líder de louvor e um papagaio? E um canário? Quando um canarinho está cantando lá na varanda da sua casa, um sabiá, aí está lá cantando, qual é a diferença daquele sabiá para o líder de louvor da sua igreja? Tem pastor que fala assim, pastor, muita, viu? Porque aquele sabiá lá não tem que estar na escala certa, eu não tenho que elogiar ele, ele canta, não tem problema, não tem crise, não precisa ninguém elogiar ele que ele está lá cantando. Qual é a diferença entre um sabiá e um líder de louvor? É porque o sabiá tem um DNA nele que diz que todo ser que louva, todo ser que respira, louva ao Senhor. O líder de louvor, ele louva porque ele tem consciência do Deus que ele serve. Qual é a diferença entre um papagaio e um pregador? Às vezes, muita diferença, porque pelo menos o papagaio vai falar exatamente o que você ensinou para ele, não vai pregar heresia, né? O pregador vai ter que pregar só no culto cheio. Mas basicamente, qual é a diferença entre um pregador e um papagaio? Consciência. Qual é a diferença entre alguém que converteu genuinamente e alguém que não converteu? A consciência transformada. Conversão é mudança de mente, mudança de consciência. Não tem como uma pessoa falar que converteu, sendo que a maneira dele pensar é igual um ímpio. Nós temos que reescrever nossas crenças, amado. Só que isso vai exigir muita humildade de nós, muita humildade. Então a próxima pergunta que eu tenho para falar para você: o que você crê realmente em relação à fé cristã? Você pensa igual um ímpio? Quando você pensa a respeito da sua esposa, dos seus filhos, do seu casamento, do seu futuro, como é que você anda? Como é que você crê? Eu gostaria que você pensasse aí. Quais são suas crenças? Quais são os seus valores? O que você realmente crê? Nós vamos falar agora a respeito de um conteúdo, porque existe um equívoco que muitas das vezes nós cometemos em relação às nossas decisões na nossa vida. Eu tenho assim, nos últimos dias, pensado a respeito da nossa própria casa, eu sempre olhei a respeito da família nos aconselhamentos, e a grande questão é que as pessoas acham que tudo está dando errado na casa deles, porque o mundo está entrando na casa deles. O mundo estragou meus filhos, e não é verdade. Deixa eu falar uma coisa para você, nós temos que ter humildade para entender que o mundo não estraga os nossos filhos. O mundo dispara nos nossos filhos o que foi gerado dentro de casa. Pastor, a Peppa Pig transforma minha filha numa lésbica? Querido, ia ser tão fácil se fosse a Peppa Pig. Não é a Peppa Pig, gente. Se o problema fosse a Peppa Pig, era só desligar a televisão, de cancelar a assinatura da Peppa Pig e criança não vê Peppa Pig. Não é a Peppa Pig, amado. É importante cursos de casais, é importante casados para sempre, é importante MMI, é importante veredas antigas, é importante Universidade da Família, o DF, é importante cursos de noivos, mas entenda, os nossos filhos não vão reproduzir aquilo que eles aprenderam num curso. Os nossos filhos vão reproduzir na vida de casado aquilo que eles viram papai e mamãe fazer a vida toda dentro de casa. Então, quando a gente fala a respeito de olhar para dentro da nossa casa, nós temos que entender que tudo que você enfrenta na vida dos seus filhos começou dentro da sua própria casa. Eu tenho assim nos últimos anos pensado e estudado muito sobre as grandes feridas,
as grandes lacunas e os grandes adoecimentos da sociedade. Até escrevi o livro Onde Foi Que Eu Errei, justamente sobre isso. Eu tenho percebido que geração após geração, a família está cada dia mais fragilizada. Então, primeira coisa que nós temos que olhar, antes de olhar para o mundo, nós temos que trazer um olhar para dentro da nossa casa, porque nós temos que entender que a maioria dos problemas, pode passar para a próxima aula, que seria aquela, tudo começa em casa, que basicamente tudo aquilo que nós enfrentamos dentro da nossa casa começa a partir desse útero chamado família disfuncional. Pode passar? Pode passar? Próximo aí. É quase impossível nós falarmos, lidarmos com quadros de imoralidade, quadros de carências, traumas, feridas emocionais e principalmente as disfunções na sexualidade, sem entender que tudo isso começou dentro da nossa própria casa. É um discurso difícil de ouvir, mas é o que a gente tem dito aí para os pais. Nós temos que parar com essa mania de achar que o mundo estraga os nossos filhos. Não estraga. Primeira postura que um pai deveria ter diante de um filho adoecido, diante de uma filha que fez escolhas erradas, diante de uma filha que fugiu com um homem casado, que se envolveu com um homem casado, diante dos filhos nas drogas. Uma vez eu estava numa reunião de oração, e aí uma irmã estava chorando lá, e quando eu fui para a direção dela, um outro pastor nosso foi lá e falou com a irmã. Aí depois eu cheguei para ele e falei, o que foi que ela estava chorando aí? Ele falou, não, sabe como é que é, né, Eurípides? As más companhias. As más companhias, o filho dela foi preso agora com um monte de droga em casa. Mas sabe como é que é, né, Eurípides? A faculdade destrói os filhos da gente, né? Eu falei, querido, seria tão bom se fosse isso. Querido, nós temos uma mania de acreditar que o que está acontecendo com os nossos filhos não tem nada a ver com a gente. Não vou citar o nome, né? Às vezes eu cito, mas às vezes eu tenho misericórdia da pessoa. Esse tempo atrás, uma cantora muito famosa, uma pregadora muito famosa, a filha dela assumiu um poli, não é nem lesbianismo, essa expressão de poliamor. E aí fez um vídeo, sabe, dela com vários homens e lésbica. E ela disse no vídeo depois, a minha filha fez as escolhas dela, e as escolhas que a minha filha fez não tem nada a ver com a família dela. Querido, isso não é verdade, amado. As escolhas que os nossos filhos fazem tem tudo a ver com a família que ele tem. Qual que é a verborréia, a reza que a gente escuta na boca da maioria dos jovens que a gente vai aconselhar? Pastor, tudo que eu fiz na vida foi atacando minha família. Tudo de errado que eu fiz foi para atacar meu pai e minha mãe. Da mesma forma que eu ouvi de muitas moças e rapazes, pastor, eu tive vontade de fazer coisa errada. Eu tive vontade de fugir com o namorado, transar com o namorado, fugir com a namorada, fazer tudo errado. Mas só de imaginar a dor que eu ia causar no coração dos meus pais, eu não fiz isso. Querido, o que está acontecendo com os nossos filhos é um retrato daquilo que nós geramos no caráter deles. Por isso não é possível falar do adoecimento dessa sociedade sem antes trazer um olhar para dentro da nossa casa. Tudo que você vê de violência, perversão, imoralidade, abusos, tudo isso orbita em volta de um eixo chamado família disfuncional. Porque nós estamos, passa para mim, nós estamos ensinando o tempo todo. Nós estamos ensinando o tempo todo. Como assim? Olha só esse texto aí, passa. Olha só esse texto do Salmo 78. O que ouvimos, aprendemos. O que os nossos pais nos contaram, não esconderemos aos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louvores e feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Escute, nós estamos ensinando o tempo todo, seja positivo ou seja negativamente. Vivemos sim um tempo
onde nós perdemos a capacidade de fazer aquilo que é mais importante. Se você perguntar para mim, Eurípides, de vários papéis que existem, lembra quando eu falei da família disfuncional que não funciona? Um dos papéis da família é a transmissão. Famílias transmitem para os seus filhos, para as próximas gerações, aquilo que eles experimentaram em Deus, ou não. Nós temos a obrigação como família de transmitir valores, transmitir a nossa história. Eu estava uma vez no sul do Brasil, e eu liguei a televisão, e aí estava passando um programa regional. Eu gosto de programas regionais, principalmente na cultura sulista. O sulista é muito interessante. Qualquer lugar do Brasil que você vai ver um CTG. O que é o CTG? Centro de Tradições Gaúchas. O gaúcho tem um negócio assim das tradições dele, a roupa dele, a comida dele, as danças, o ritmo de vida do gaúcho, do polaco, né, do gaudério. Então o gaúcho ele gosta de transmitir suas tradições. E eu liguei a televisão, achei uma reportagem interessante. O cara apareceu e falou: olha, meu irmão, quero contar uma coisa para vocês. Está vendo essa espingarda aqui? Aí quando ele falou da espingarda, o menininho dele já entregou a espingarda na mão dele. Essa espingarda aqui era do meu avô. E meu avô um dia estava saindo da casa dele, lá na fazenda, e de repente quando ele saiu bem de frente dele, vocês não vão acreditar que tinha uma onça. Aí o menino já pegou a cabeça da onça. Olha aqui a onça, um buraco na cabeça dela. Meu pai matou o avô dele, não foi, meu filho? Meu avô matou essa onça aqui, ó. E essa onça aqui é para mostrar o quanto os homens têm que proteger sua família. Isso aqui é um sinal de que o homem tem que enfrentar uma onça todo dia para proteger sua família. Meu avô levantava todo dia, no meio da noite, de manhã, para rodear a casa com a sua espingarda. O menino ouvindo. Isso faz parte da vida desse menino. Esse menino encontra sentido na cabeça dessa onça. Ele se sente parte de uma história. Essa criança, ela não está perdida na história da vida. Quanto mais você localiza seu filho na sua história, essa igreja aqui faz parte da história dessa moça. E lá na casa dessa moça tem que existir marcos na vida desse casal que vai determinar a história dela. Faz parte. Meu avô vive em mim. Meu pai vive em mim. E eu preciso desses marcos na minha vida. Isso vai me fazer sentir uma coisa que toda criança precisa ter na vida, que é sentimento de pertencimento. Eu pertenço a essa história. Eu pertenço a essa família, isso aqui faz parte de mim. Aquela cabeça daquela onça salva esse menino de ser perdido na vida, porque ele faz parte daquela história. O problema hoje é que a gente não consegue fazer nenhuma árvore genealógica. Pede uma criança, um adolescente para fazer a árvore genealógica da vida dele, da família dele, não tem, porque está tudo fragmentado. Não existe transmissão de história. Não se consegue elaborar uma história, o passado não tem nenhum sentido, o futuro muito menos, o tem que se viver agora é que eu tenho que viver. Vivemos aquilo que eu tenho chamado, e aí eu quero falar isso, porque é importante a gente tocar nesse assunto. Quando a gente fala da transmissão, aquele avô tinha um papel de transmitir a história, o pai transmitia a história, a mãe transmitia a história. Não tem como eu deixar de falar a respeito da mãe. Por quê? Porque a mãe de hoje, ela é completamente diferente da mãe de ontem e será completamente da mãe de amanhã. E um fato histórico que nós vivemos hoje, se você perguntar assim, Eurípides, o que é a mãe de hoje? Nós vivemos hoje uma geração de mães órfãos. Como assim geração de mãe órfã? Porque quando eu apresentar idades, eu não estou falando que você fez isso, tá? Então,
a geração da Mari, a geração da Mari, não estou falando ela, a geração da Mari não transmitiu para a geração da Júlia o valor de mãe, não transmitiu. Nós só sabemos transmitir valor de faculdade, só, e que não é valor. A geração da Mari não transmitiu para a geração da Júlia o que é ser mãe. A geração da Júlia é órfã de mãe. Ela não aprendeu a ser mãe. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha para a história, e é curioso você analisar dessa forma, quando você olha para a história da humanidade, né, a nossa história, não vou falar primeiramente isso aqui não. Você sabia que nós, seres humanos, somos os únicos mamíferos que nascem com a capacidade neurológica imensa, uma incapacidade neurológica imensa? Eu vou repetir. Você sabia que nós mamíferos, seres humanos mamíferos, somos os únicos mamíferos que nascemos com uma incapacidade neurológica absurda? Incapacidade neurológica absurda. Um cavalo nasce em menos de meia hora ele anda. Nós demoramos quase 9 meses para aprender a andar. Um mamífero, a maioria dos mamíferos nascem e já conseguem defender sua própria vida. A gente só consegue fazer isso depois dos 5 anos de idade, talvez. Que a gente consegue, depois dos 5 anos, ter alguma capacidade de se defender. Isso significa, amado, que quando a gente nasce, nós temos uma total dependência do outro. Total dependência. Cuidar de uma criança deveria ser obrigação de uma mãe nos 3 primeiros anos de vida. Obrigação. A Dinamarca dá 2 anos de licença maternidade para uma mulher. Deveria ser obrigação. Deveria ser inaceitável uma criança não ser cuidada por uma mãe. Deveria ser crime. Deveria ter uma lei dizendo que se uma criança nascesse e uma mãe não cuidasse dela, ela deveria responder um processo. Uma vez eu ouvi de uma igreja que a mulher foi disciplinada na igreja porque decidiu não amamentar o filho. Essa igreja. Por que eu estou falando nisso, amado? Porque a base de praticamente 80% das doenças físicas e mentais está diretamente ligada à ausência da mãe na vida de um ser humano. Eu vou repetir isso. Praticamente 80% das doenças físicas e mentais é a ausência de uma mãe na vida de um ser humano. Problemas de asma, problema de bronquite, ataques de ira. Deixa eu falar uma coisa sobre ataques de ira. Eu fui uma vez ministrar numa cidade do Paraná, lá no Paraná, chamada Umuarama. Umuarama. E aí tinha uma psicóloga que trabalha com adolescentes que estão vivendo processo de separação dos pais. E ela atende adolescentes, a agenda dela não tem espaço. Ela atende adolescentes que estão vivendo processo de separação. Os pais estão se separando. E ela falou que ela descobriu uma característica em todos os adolescentes que estão vendo os seus pais se separarem. Todos. Um ódio pela mãe. A maioria dos pais se separam, o ódio não é pelo pai, é pela figura materna.
E ela falou que, estudando na neurociência, ela descobriu, ela falou: Eurípides, toda criança que não é amamentada pela mãe desenvolve uma ira incontrolável, ataques de ira. Sabe aquela pessoa que qualquer coisinha que contraria ela, ela explode, qualquer pessoa que contraria ela agride, ela chuta, ela quebra. Foram crianças que não foram amamentadas pela mãe. Quanto mais uma criança é amamentada por sua mãe, mais cria no ser humano uma sensação de quietude na vida. Pessoas calmas, pessoas tranquilas, são pessoas que foram amamentadas. Pessoas extremamente iradas foram pessoas que não foram amamentadas. Estava falando isso numa outra igreja, num outro estado. Um veterinário chegou para mim e falou assim: você não vai acreditar que eu vou te contar. Ele falou: o quê? Sabe aqueles cachorros que mordem o rabo e a pata? Eu falei: sei. Foram animais que não foram amamentados. Eles têm raiva dele mesmos, desenvolvem neurose com raiva de si mesmo. Querido, quanto mais uma criança tem a mãe perto dela, isso deveria ser principalmente nos 2 primeiros anos de vida. Quanto mais a mãe está presente, a mãe está no colo, a mãe está junto, a mãe vivendo com a criança nos 2 primeiros anos de vida. Só que no século XX, século XIX, cobrou um preço muito caro para o século XX. Nós começamos a nos distanciar dos nossos filhos. E a cada dia as mães estão vivendo mais longe dos seus filhos. Porque mãe nos faz sermos seres humanos calmos. Quanto mais você tem mãe, mais você se acalma. Qual que é uma coisa que a gente gosta de tomar para dormir? Leite. Leite não dá sono não, gente. Leite é memória afetiva. Quando uma criança mama, ela dorme. Quando você toma leite, o seu cérebro associa o leite que você tomava. Por isso que pessoas que não mamaram nas suas mães têm problema de insônia. Vivemos hoje, infelizmente, eu não sei se você sabe disso, problemas sérios de afetivo e problemas sérios de estabelecer vínculos duradouros. Por quê? Um dia, fizeram uma pergunta, né? Na verdade, fizeram uma pergunta para um psicanalista chamado Winnicott. E fizeram uma pergunta para o Winnicott, não só psicanalista, mas ele era pediatra também. E fizeram uma pergunta para o Winnicott: Winnicott, o que é uma criança saudável? E ele respondeu: crianças saudáveis são crianças cuidadas pelo mesmo adulto durante os 4 primeiros anos de vida. Mesmo adulto. Mesmo ambiente familiar, mesma família, mesmo cuidador, a mesma pessoa cuidando daquela criança, principalmente nos 4 primeiros anos de vida. Eu gasto 3 capítulos do meu livro, onde foi que eu errei falando sobre isso. Os 4 primeiros anos de vida, só a mesma pessoa, a mesma pessoa, a mesma pessoa. As mães deveriam evitar pintar o cabelo, isso é um prodígio, né? Deveriam não mudar o perfume, deveriam evitar trocar móveis de lugar, outro prodígio, que é muito difícil uma mulher conseguir praticar isso. Ela evitar mudar os móveis de lugar. Por quê? Porque quando a criança, nos 4 primeiros anos de vida, ela vê só mãe, só família, só pai, só os irmãos, mesma casa, mesmo cheiro, mesmo ambiente, mesmos brinquedos, a mesma vida, mesmice, chama dinâmica do sameness, dinâmica da mesmice, a mesmice, mesma vida, aquela rotina. Vai desenvolver aquilo que eu já falei, rotina. Porque a vida não é feita de eventos, a vida é feita de rotina. 90% da sua vida é uma rotina. 10% da sua vida é uma atividade diferente. Quando a criança vive uma rotina de vida, a mesma rotina, vai desenvolver uma coisa chamada vínculo com essa rotina. Ela vai se vincular àquela rotina, que essa rotina a mãe faz parte, o irmão faz parte e o pai faz parte, aquela rotina.
Essa rotina vai produzir na criança uma coisa chamada, esse vínculo vai produzir na criança uma coisa chamada apego. Esse apego será uma tatuagem na cabeça da criança, que ela vai levar isso pelo resto da vida. Ela vai se apegar àquele pai, ela vai se apegar principalmente àquela figura materna, ela se apega àquela mãe, e ela vai levar aquele sentimento pelo resto da vida, de modo que ela vai encontrar um marido, encontrar uma esposa, encontrar um amigo, e ela vai se apegar àquela pessoa e viver pelo resto da vida com muita rotina. Crianças que um dia estão numa creche, outro dia está com a tia, outro dia está com a babá, outro dia está numa escolinha, outro dia está numa coisa, desenvolve uma coisa chamada dessensibilização afetiva. Elas não aprenderão a fazer vínculos duradouros. Por isso nós somos a geração do divórcio, porque a gente não aprende a ficar em casa, vivendo a rotina da vida. Criança saudável é criança que vive rotina. Criança doente é criança que todo dia faz uma coisa diferente. Todo dia tem alguém cuidando dela. Fizeram a mesma pergunta para outra mulher, muito boa. Ela tinha umas plaquinhas meio coladas, teve algumas coisas, mas todo psicólogo é meio placa colada, né? Fizeram uma pergunta para uma psicanalista chamada Melanie Klein. E um outro psicanalista também, chamado Winnicott. O que é um pai saudável? O que é uma mãe saudável? É uma mãe que suporta a rotina de cuidar de uma criança. A rotina repetitiva de falar a mesma coisa até que aquilo vira uma crença, um caráter. Só que, como eu disse para você, a gente saiu de casa. A gente não suporta cuidar de criança. Cuidar de criança é igual tomar noni, gente. Quem já tomou noni aqui? Quem já tomou noni? Como é que é noni? Hã? Horrível. Cheiro o quê? Cheira cocô. Mas escute, diz que tomar noni, se você tomar noni todos os dias, você não tem gripe, sua imunidade, diz que noni, eu ouvi isso recentemente, que noni tem poder 10 vezes mais do que um zinco. Mas eu conheço gente que toma noni lá. Uma vez eu estava hospedado na casa de um pastor muito amigo meu lá de Aracaju, abri a geladeira, tinha uma jarrona de suco de uva. Eu falei, coloquei, quando eu tomei aquilo, eu falei, que satanás do inferno, que é isso? É noni, não gosta de noni não. O trem é tão ruim, gente, você não consegue tomar puro. Tem que misturar com suco de uva. Só que é o seguinte, é ruim na hora, mas o resultado disso no futuro é garantido. Cuidar de filho não é igual tomar Coca-Cola, gente, que dá prazer na hora, mas amanhã a conta bate. Cuidar de filho é igual tomar noni, é ruim, mas o futuro é garantido. Cuidar de filho tira sono, cuidar de filho te deixa irritada, cuidar de filho te deixa irritado, mas entenda, esse livro Onde Foi Que Eu Errei não chamaria Onde Foi Que Eu Errei. O nome desse livro seria A Equação do Amor. Só que como eu sei que eu sou designer gráfico e não vende, eu coloquei Onde Foi Que Eu Errei, mas o nome é Equação do Amor. Porque a equação do amor é cuidado mais limite é igual a amor. Quem ama, cuida. Quem cuida, ama. E quem cuida, dá limite. Você ama alguém? Cuida. Você ama alguém? Dê limite para essa pessoa. Se ama seu filho, você tem que dar limite para ele. Escute, presta atenção. Quem não cuida do seu filho na infância, vai cuidar dele numa casa de recuperação. Quem não dá limite para o seu filho na infância, vai dar limite no presídio. Deixa eu te falar uma coisa para você. Todos nós vamos cuidar dos nossos filhos. Desencana da ideia que você não vai cuidar do seu filho. Você só vai cuidar no tempo errado. Ou você cuida do seu filho na infância, ou você cuida dele na vida adulta. O que é um adulto que o pai tem que ficar ligando para resolver problema do casamento? O que é um adulto que o pai tem que ficar resolvendo problema no trânsito? O que é um adulto que o pai tem que ficar resolvendo as crises financeiras dele? Porque não cuidou da infância. Adultos não foram feitos para serem cuidados, adultos foram feitos para serem emancipados. Quanto mais eu cuido de um filho casado, mais doente ele é.
Não cuidar de uma criança adoece. Cuidar de um ser humano a vida toda adoece também, gente. O pastor tem uma filha solteira e tem um filho casado. Essa filha solteira tem os seus níveis de cuidados. O casado tem as permissões para ver se pode cuidar. E olha lá. Acabou o cuidado com aquele filho casado. Acabou. Agora ele tem que cuidar da vida dele. Ele tem que pagar as contas dele, ele tem que pagar a faculdade dele, ele tem que pagar. Salvo se ele for incapaz por um problema de saúde, mas é responsabilidade dele cuidar da própria vida e da própria esposa. Meu filho estava com 16 anos, quis namorar. 15 anos. Falei, pai, estou gostando da filha do presbítero. Falei, mas você está com 16, ela está com 15. Até onde eu sei, eu já vi ele falar na igreja que a filha dele só ia namorar com 18. Não, pastor, mas... Não, pai, porque... Não, é por causa de você, né? Não é por causa de você, é por causa de mim. Só ele ficou sabendo que você está gostando dela, vocês estão se gostando, por causa de mim, ele está achando que vai liberar. Vamos marcar para conversar com ele? Aí marquei para conversar com o irmão, só eu e ele. Falei, pois é, o João Pedro está gostando da sua filha, né, tal. Falei, pois é, pastor, nós estamos aí, o que o senhor acha? Falei, acho que não é hora. Falei, por que não é hora? Porque não é uma questão de idade, é uma questão de responsabilidade. Ele poderia ter 12 anos, mas se ele tivesse responsabilidade, ele podia namorar. Ele podia ter 13 anos, só que não tem responsabilidade. Eu cheguei para o João Pedro e falei assim, filho, o dia que você der descarga na sua urina, você pode começar a namorar. O dia que você trabalhar e tiver o seu dinheiro, você pode namorar, porque eu nunca vou pagar passeio seu com sua namorada. Eu não estou criando um filho dependente de mim a vida toda. Até para namorar você tem que pagar. Então é o seguinte, você vai trabalhar, arrumar um emprego. A hora que você tiver o seu primeiro contra-cheque, a gente conversa se você pode namorar ou não. Porque lá em casa eu tenho uma menina de 3, eu tenho uma criança de 6, eu tenho um menino de 18. A de 6 anos, quando ela fez 5 anos, eu emancipei ela no banheiro. Eu falei, filha, você já está mocinho, o papai não pode pôr mais a mão aí. Eu já estou pedagogicamente ensinando para ela que a mãe dela que tem que limpar ela. O papai agora não pode pôr mais a mão aí, você já é uma mocinha, tá bom, filha? Quando você for se limpar, é assim, 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 assim. A hora que você terminar, você fala que terminou e a mamãe vai lá conferir. Tá bom? Tá bom, papai. Aí ela foi crescendo, ela tá mocinha já, ela cresceu muito rápido e tal, e ela já, e a gente tem que ficar conferindo. Sara, você se limpou? Volta lá e limpa. Eu confiro. Eu não limpo, eu confiro. Se ela não limpou, eu falo para, dá uma olhada lá, ver se a Sara se limpou direitinho. A Júlia não. A Júlia, quando ela termina de fazer cocô, acabei, papai! Aí eu vou lá, ela agacha, limpa ela, limpa o bumbum, se fez cocô, limpa a pepeca. Agora o João Pedro, com 19 anos, ele grita, acabei. Imagina o João Pedro saindo do banheiro, você limpou? Você se limpou? Você limpou? Você limpou isso aí? Eu faço isso, amado. Se eu fazer isso, ou ele tem algum problema cognitivo, eu tenho. Sim ou não? Mas hoje continua a mesma coisa, mano. Os nossos filhos vão lá e faz as merdas no trânsito e liga pra gente, pai, acabei! A gente vai lá limpar o que ele fez no trânsito. Ele vai lá e engravida a filha dos outros, pai, acabei, tá? A gente vai lá e paga tudo, paga o parto, paga tudo. A gente continua limpando as merdas dos nossos filhos, gente. Você está vendo o que está acontecendo? Então é uma geração que não emancipa, uma geração que não cresce. Então, você tem que cuidar. Qual é a época que a gente cuida dos nossos filhos, gente? É na infância. Filho se cuida na infância. Vida adulta é emancipação. O verdadeiro líder não é aquela pessoa que tem muita gente debaixo da sua liderança, mas a quantidade de gente que ele emancipou.
Esse é o verdadeiro. Quer saber o que é um líder de verdade? É líder que toda a história dele, não, fulano foi embora, fulano está emancipado, fulano abriu uma igreja, fulano está cuidando da própria vida dele. Qual é o evento? Presta atenção, eu vou falar sobre isso. Qual é o evento que marcou o século XIX? As duas grandes guerras e a Revolução Industrial. Isso marcou, você vai entender o que esse evento produziu na família. Qual foi o evento do século XX? O feminismo. O empoderamento feminino. Qual foi o evento do século XXI? A não maternidade. Hoje, uma mulher sábia é uma mulher que não tem filhos. Esse tempo atrás eu estava em São Paulo, aí veio um camarada assim, grandão, assim, dos 45 anos, todo coloridão, com tênis colorido, e eu estava atrasado num voo, então eu peguei o elevador com ele, e não deu tempo, eu não tinha, só que eu fiquei prestando, e ele estava com um bebê reborn na mão, assim, ó. Sabe bebê reborn? Ele estava com o bebê, estava assim, Nini, da onde é o papai, coisa mais linda, papai ama você. E ele com o bebezão dele fazendo assim, ó. E eu olhando assim, falei, gente, como eu queria tempo agora. Se eu tivesse tempo, eu ia falar para ele assim, posso fazer um vídeo com você rapidinho? Se você não gostar do vídeo, você pode deletar, tá bom? Tá bom? Posso fazer um vídeo? Alô, gente, qual é o seu nome? Ah, fulano de tal. Pois é, gente, eu estou aqui com fulano de tal e ele está com o bebê reborn dele aqui, ó. Que legal. Qual o nome desse bebê? Ah, fulano de tal. Pois é, gente, eu queria estimular você também a ter bebê reborn. Porque eu vou falar uma coisa para você, é complicado hoje essa geração que tem filho, mas não cuida. Então, se você não está disposto a cuidar do seu filho, tem um bebê reborn. Não, gente, eu vou falar uma coisa para você, os recém-casados tinham que cuidar de uma baby alive. Não, estou estimulando o pessoal a ter baby alive, porque baby alive, amada, ela faz cocô, ela tem comidinha, tem fralda, tem roupinha. Aí quando você cansar, você coloca dentro do guarda-roupa, fecha e deixa lá. Se a gente tem filho, nós temos que cuidar, gente. Filho foi feito para ser cuidado na infância. O tempo de cuidar de uma criança é na infância. E o tempo de cuidar, o tempo do ser humano na vida madura chama emancipação. Gente emancipada é gente saudável. Gente emancipada é gente madura. Gente que não é emancipada é gente que não foi cuidada na infância. Aí fica aquela culpa enorme na cabeça e a gente fica fazendo para os nossos filhos adultos o que a gente não conseguiu fazer na infância. Por que tem criança que não suporta estudar? Criança não. Por que tem adolescente jovem que não suporta estudar? Porque estudou desde os 4 meses de idade. Aí estuda, com 1 aninho faz curso de piano, com 2 aninhos faz curso de russo, com 3 aninhos faz escola de pirofagia, um monte de coisa. Aí quando chega na adolescência, que é a época de estudar, não quer estudar mais, porque estudou aonde? Deixa eu falar uma coisa para você, criança foi feita para brincar, dormir e comer. Brincar, dormir e comer. E fazer cocô também. É isso. A gente pega uma criança com 4 meses, joga numa creche. Criando uma geração entupida de psicopatias, porque não sabe fazer vínculo. Não sabe fazer vínculo. Pastor, mas o senhor não tem noção da minha vida, não era para ser assim. Por que eu estou falando a respeito, estou enfatizando, que eu vou falar dos pais também, por que eu estou enfatizando essa questão da mãe? Porque quando você olha de perto para a maioria das histórias, você percebe, da maioria das pessoas adoecidas emocionalmente, adoecidas afetivamente, cheias de doenças na vida, você vai descobrir, amado, que elas tiveram sérios problemas com suas mães. Sabe o que eu descobri recentemente? Que crianças piolhentas são crianças que não tiveram mães. Porque catar piolho é um ato de carinho. Você sabia que os macacos, os chimpanzés, têm uma prática afetiva? Que a macaquinha desenvolve afeto com o macaquinho através do piolho que ela cata? Piolho. Aquilo é ato de afeto. A macaquinha desenvolve afetividade com a criança.
uma profissional chegou para mim e falou: pastor, era lá no projeto, é tanto piolho, que nós tivemos que rapar a cabeça das crianças. Começou a dar piolho na sobrancelha. A gente viu os piolhos pulando de uma sobrancelha para outra. Piolho. E aí, pastor, eu descobri que elas queriam que a gente colocasse ela no colo e fizesse o quê? Saudade de mãe. Amado, vou falar uma coisa para você, amado. Nós vivemos um vazio de transmissão, onde as mães não ensinam para suas filhas. O Paulo fala isso para Timóteo: a mulher é salva quando ela é mãe de filhos. Que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a serem mães, Por isso que eu defendo que as nossas filhas tinham que ter filho assim, as meninas tinham que ter filho assim, no segundo ano de casado, já ter filho logo, ter muito filho, porque, sinceramente, a gente vicia na vida de casado, e a gente amadurece quando a gente tem filho, e a gente vai ter filho lá na velhice, aí é um desastre. É igual eu, com 48 anos, com um filho de 3 anos. É porque minha ficha demorou para cair, vocês vão saber da minha história. Eu só caí minha ficha lá depois dos 34 anos de idade. Então, quando a gente fala a respeito desse vazio de transmissão, amado, é um abismo que existe no coração das pessoas. Elas não são ensinadas a serem pais. A figura do pai e a figura da mãe não tem parte na nossa sociedade. Não tem parte. Não existe a figura da mãe e do pai na nossa sociedade. Vivemos essa ilusão do tempo de qualidade. Vou falar uma coisa para você: não existe uma falácia do que tempo de qualidade. Porque filho não é só tempo de qualidade, filho é limite. Ah, pastor, eu passo o dia todo trabalhando, mas quando eu chego no final do dia, eu sento com meu filho, brinco com ele, converso, brinco com ele. Eu falei: pois é, cuidar de criança não é brincar. Cuidar de criança é dar limite, é viver a rotina. Então, vou falar uma coisa para você: é melhor não tê-los. É mais digno uma mulher falar que quer ganhar dinheiro, formar, virar empresária, do que cuidar de criança. Mas se você tem filho, assuma a responsabilidade de cuidar dessa criança. É responsabilidade nossa. A gente vai falar mais sobre isso. A gente nem entrou no assunto ainda a respeito de cuidar de criança. Eurico, por que você fala sobre a amamentação? Porque a amamentação, amado, é sangue e leite na vida da criança. É uma transmissão de sangue e leite. Por quê, amado? Porque se uma criança vai no peito de uma mãe 10 vezes no dia, ela foi 3 por fome. Sabia disso? Se uma criança vai 10 vezes no peito de uma mãe, 3 vezes foi por fome. As outras vezes foi só vínculo. Ela vai naquela mama por vínculo. Por que ela vai? Porque aquele momento ali, ela escuta o som que ela ouviu durante 9 meses. Qual foi o som? O som do coração. Ela escuta os ruídos dos órgãos internos da mãe, as emoções da mãe. E detalhe, você sabia que o leite tem o mesmo cheiro do líquido amniótico da mulher? Então ela está dentro daquele mesmo ambiente. E infelizmente, amado, nós somos uma geração que a gente não tem tempo mais para isso. Não tem mais tempo. A gente começou a contratar pessoas para cuidar dos nossos filhos, produzindo muito adoecimento. E quando os nossos filhos surtam, qual é a primeira pergunta que a gente faz? Onde foi que eu errei? Vivemos aquilo que eu tenho chamado, como eu disse para vocês, um vazio de transmissão. Na nossa contemporaneidade não há lugar mais para homem, nem para mulher, nem para pai, e nem mãe. Passa para mim. Não é possível nós falarmos, pode passar? Não é possível, isso mesmo, deixa aí. Não é possível nós falarmos de todo esse adoecimento sem antes trazer um olhar para dentro da nossa própria família.
Eu queria encerrar contando, eu fui pregar numa cidade chamada Ceará. E o hotel que eu estava hospedado era de frente à indústria Ceará, aqueles produtos da Ceará. E eu tive que entrar lá e elogiar a propaganda da Ceará uns 3 anos atrás. Porque a Ceará fez uma propaganda de comida, e aí o slogan era não é apenas aquilo que a gente... Não é apenas a qualidade dos nossos produtos, mas a qualidade das nossas relações. Rapaz, foi até engraçado que eu fui pregar nessa igreja, e no domingo à noite, o prefeito da cidade foi na igreja, né? Eu estava sentado assim, aquelas igrejas que ainda fica sentado assim, né? Eu estava sentado, aí o prefeito do lado, aí o prefeito foi lá, tem uma palavra, estou feliz demais, o pastor Eurípides, lá do Goiás, um goiano, veio aqui nos prestigiar com uma palestra muito boa. Graças a Deus e ele ia soltar uma Nossa Senhora, entendeu? Graças a Deus e a Nossa Seara, aí ele deu uma... Graças a Deus e a nossa Seara, aí ele conseguiu, o nome da cidade lá, deu uma